Carolina, no meu coração germina a nectarina da... Ei, né? O que tu tá fazendo? Eu? Eu tô aqui quebrando a cabeça pra escrever um poema pra Carolina. Mas você é corajoso, hein? Escrever um poema pra uma escritora do nível dela, Na assim. verdade, eu queria reverenciá-la, Aham. entendeu, Clarinha? Agradecer mesmo pela coragem dela e por tudo que ela representa pra gente, pra população preta. Sim, então vamos nessa. Agora? É. Já? Ué? Não, eu não terminei o poema ainda. Ai, Neto, não importa, Não, tá tudo bem. espera só um pouquinho. Você não quer falar com ela? Vamos nessa. Mas é um poema pra Carolina, cara. Olha a responsabilidade. Não. O que você acha de Carolina? Você é a mina da nectarina. Lindo. Germina enzima da... Lindo. Ó, vai, respira fundo. Solta Nectar. Solta o ar. Enquanto morava na favela do Canindé, catava papel para sobreviver e nas horas vagas escrevia. Hoje, no Show da História, vamos receber Carolina Maria de Jesus. História, amigos, pra quem não sabe, Carolina de Jesus aqui escreveu Quarto de Despejo em 1960 e o livro bombou. É uma baita de uma leitura pra quem ainda não leu. Fica a dica. Mas publicar meu livro não foi nada fácil não, viu? Ó, veja, eu escrevo desde o final dos anos 30, mas meu ganha-pão era outro. Eu até fui demitida de uma casa, sabe? Eu trabalhava como empregada doméstica e a patroa me mandou embora porque ela disse que eu deixava queimar os feijão tudo, que eu tava com a cabeça no outro lugar. Que ótimo. E como foi pra publicar o livro? Eu catava papel nessa época pra dar de comer pros meus 3 filhos. E ainda arranjava um tempo pra escrever. Até que um dia um jornalista, Aldalho Dantas, esteve lá na favela pra fazer uma matéria, leu meus textos e conseguiu a publicação. Olha, e Carol, eu li que você é autodidata, né? Eu tive pouquíssimo acesso à educação, Neto. Eu estudei só até o 2º ano do grupo, sabe? Ai, lembrei de uma história agora. Fala, conta. Vou contar. Olha, lá nas Minas Gerais, sabe, faz tempo, eu era piquititica, me chamavam de Betita lá, sabe? E eu tinha muita dor de cabeça. Nossa, doía, a cabeça doía bastante. Minha mãe me levou ao médico, ele me consultou, disse que eu não tinha nada não, que o que eu tinha na cabeça era pensamento. Disse que eu ia ser poetisa. Olha aí, bicho. Olha que ele tinha profetizou. razão. Ô, Carol, você sabe que ouvindo você falar assim, me vem à cabeça em quantas Carolinas, Marias, Djamilas, Conceições a gente não teve a oportunidade de conhecer por conta da desigualdade, né? Neto, é um caso sério isso aí, né? Que, ó, não basta ter talento ou vontade de se expressar, sabe? Não. O que a gente precisa é ter condição pra produzir e pra colocar uma obra no mundo, sabe? Exatamente. E aí, Story Lovers, pra nós, pra população preta, as condições aqui no Brasil, historicamente falando, né, não foram nada favoráveis. Aliás, a gente podia ver isso com mais detalhes num outro quadro aqui do nosso programa, né, Clara? Vamos dar uma aprofundada. Vamos nessa. Vamos lá. Storymanos e Storymanas. Em 1888, aconteceu a abolição da escravidão. Era o final do século XIX e o Brasil crescia com a produção de café, o início da industrialização e a formação dos grandes centros urbanos. Só que os escravos recém-libertos não tinham as mesmas condições que o restante da população e sua inserção no mercado de trabalho era dificultada. Afinal de contas, grande parte da elite brasileira defendia uma política de branqueamento e acabou incentivando o processo de imigração que a gente teve aqui no país para ter mais mão de obra. Na real, os caras não queriam pagar os negros que antes eram seus escravos, e por conta disso, os negros mais uma vez ficaram à margem desse processo. É nesse período também que surgem os cortiços e posteriormente as favelas, moradias precárias com falta de condições básicas como saneamento, por exemplo, e por conta disso com baixo custo. Esses lugares se tornaram a única opção para as pessoas que eram marginalizadas. Além disso, a legislação também não ajudava. Um decreto que foi publicado em 1890, por exemplo, dizia que quem não tivesse trabalho e moradia fixa poderia ser preso.
Na verdade, essa lei queria manter os ex-escravos nas fazendas para eles continuarem sob os domínios dos seus ex-senhores. Bom, nos anos 30, na era Vargas, a mestiçagem começou a ser publicizada como algo positivo, como nas marcas registradas no Brasil, junto com imagens do samba e do carnaval. Ao mesmo tempo, o movimento negro se fortalecia cada vez mais e a gente teve a criação da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro. Nos anos 40, um movimento aprofunda sua articulação e em 1951 é promulgada a Lei Afonso Arinos. A máquina do tempo adverte. Criada em 1951, a Lei Afonso Arinos proíbe qualquer ato de discriminação racial no Brasil. Isso mesmo, bebê. Racismo é crime. Só que aí veio a ditadura militar, e qualquer articulação política civil é vista com maus olhos e não foi diferente com o movimento negro. Tá tudo bem por aí, Carol? Neto, cadê eles? Eles quem? Uai, os milico. Ah, não! É que a ditadura já acabou, Carol. Ainda bem, né? Você tá brincando comigo? Não, tô falando sério. Porque, ó, em 1968, as coisas não tão fáceis, não. Não, História Amigos, 1968 é o ano do AI-5, o início dos piores anos da ditadura, os chamados anos de chumbo. Isso porque nesse período aumentou a censura, as prisões, as mortes, o desaparecimento de civis. Conta um pouquinho pra gente como é que foi pra você? Clarinha, desde antes da ditadura, a vida sempre foi difícil pra quem, como eu, morava na favela, sabe? Produção, dá o replay. Ô, Clarinha, eu passei fome. Tinha dia que eu não tinha que dar de comer pros meus 3 filhos. Imagina, não faça isso, não joga comida fora, não. Desculpa, eu nunca mais faço isso. Bom, Carol, eu queria conversar com você sobre o movimento negro nos anos de chumbo, porque assim, desde o finalzinho do século XIX, e aí mais profundamente com Getúlio Vargas, a gente tem esse mito de que o Brasil é uma democracia racial, né? Como se aqui não houvesse racismo e negros e brancos tivessem as mesmas oportunidades. Democracia racial? É. Falácia. Ô, Neto, eu sofro racismo desde minha infância. Aliás, quando meu livro foi publicado, teve muita gente, mas muita gente que não gostou, que se sentiu incomodado de ver uma mulher negra como uma intelectual. Meu avô foi escravizado. Ou seja, a história da minha família é uma história de dor. Dor marcada pelo tratamento desumano dado aos negros e negras desse país. Só que a ditadura defendia essa ideia falsa de que no Brasil havia essa harmonia racial. E aí quem fosse contrário a essa ideia era considerado antagonista do regime. Pra esses militares aí, qualquer um de nós era inimigo? Exatamente. Qualquer um que tentasse se organizar pra pensar, pra se expressar sobre esse tema, sobre esse assunto, era acusado de incitar o ódio e o próprio racismo, dá pra acreditar. E aí, obviamente, por consequência, qualquer articulação do movimento negro era considerada subversiva. E depois do AI-5 ficou praticamente impossível pensar numa articulação política do movimento. A partir dessa data, qualquer articulação do movimento negro era acusada de incitar o ódio racial e passava por uma repressão preventiva que incluía perseguição de ativistas e infiltração de policiais nas reuniões. É uma tristeza, viu? Qualquer tentativa do povo se expressar era impedida por aquele regime. Agora, veja, eu sou uma escritora, eu não consigo me calar, eu preciso falar. Eu tive uma ideia! Vamos aproveitar que a gente não tá na ditadura, que estamos no século XXI, e você lê uns trechos do seu livro Quarto de Despejo pra gente. Gostei dessa ideia. Não é? Ela toda Muito pá. Eu posso fazer assim, como uma atriz? Mas é claro! Claro que pode! Com muito prazer. Mas é o máximo. Quando vou na cidade, tenho a impressão de que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo que esquecem que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com suas úlceras, as favelas. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém.
Odiava os políticos e os patrões, porque meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que eu ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Uau, sensacional. Demais. Nossa, eu tô sem palavras. Ô, Carol, e como é que foi a reação ao lançamento da sua autobiografia? De imediato foi de muito sucesso. Mas aos poucos eu fui sendo deixada de lado. Pra mim tem a ver com os militares. Eles acham que eu sou perigosa e boicota meu livro. E como tá a sua vida hoje? Ué, depois que eu saí da favela, eu fui morar no centro da cidade, né? Eu tinha feito sucesso, ganhei algum dinheiro. Mas quando eu descobri que isso daí não ia durar muito, não, aí eu peguei minhas coisas e fui morar no sítio. Lá eu moro até hoje. Eu tenho uma vida calma, tranquila, bem diferente do que eu já vivi, do que eu já sofri. Até presa eu já fui, menina. Presa? Presa, é. Ih, mas isso foi bem antes da ditadura, lá atrás. Posso contar outra história? Claro que pode. Conta. Eu tava lá em Minas, era os anos 30, tava lá com a minha mãe lendo um livro. E aí um policial me parou. E aí eu perguntei o que eu fiz. Ele disse que a menina nega tá lendo. E se uma nega tá lendo é porque tá fazendo feitiçaria? Isso aí é racismo, E né? machismo também. Tem alguém que vai querer comentar melhor esse assunto. Com certeza, Clarinha. Se nem os negros e nem as mulheres têm oportunidades iguais no nosso país, o que dizer então das mulheres negras? Não é à toa que, em média, o salário da mulher negra é 60% mais baixo que do homem branco. E como a Clarinha diz, se hoje não é fácil, imagina na época de Carolina. São infinitas autoras negras talentosíssimas que não tiveram a possibilidade de serem publicadas e lidas. Maria Firmina dos Reis, em pleno século XIX, se tornou a primeira escritora negra a ser publicada no Brasil. E atualmente temos nomes como Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves. Vixe, gente, essa lista é enorme. Então bora buscar mais por essas autoras, valorizar seus trabalhos, aprender novas narrativas e expandir nossos mundos. Sabe, Clarineto, antes de eu ir, eu queria saber uma coisinha. No futuro as pessoas vão se lembrar de mim? Muito! Mas muito mesmo. Óbvio, eu mesma te li na escola. E o seu livro vai ser lido e editado. E pessoas vão comentar. Exatamente. E em sua homenagem, escolas públicas, coletivos feministas e muitos grupos vão se chamar Carolina. E em sua homenagem, o Neto agora vai recitar o poema. O quê? Ele preparou um poema tão bonitinho pra você. Ele passou o dia preparando o poema. Eu acho que ele você tem. me desnuda. Vai logo, Neto. Você sabe que você quer ler o poema. Tá bom, então. Só porque você me olhou desse jeitinho aí. Te lembramos, Carolina, como uma semente que germina. Seus frutos são tantos, suas palavras encantos. Nós, negras e negros, ao te lermos, sabemos que nossa voz tem importância e com força renovamos nossa militância. Ai, Neto! Que coisa mais linda! Obrigado pra você. Ai, obrigada. Depois dessa eu vou pro meu sítio muito mais feliz. Que bom. É verdade. A gente deixou um legado que vai, muito além da gente. Com certeza. Até mais, Até Clara. mais, é um Já, prazer. Carol. Até Nossa, mais, uma né? baita honra. Ai, Tchau, tchau. Obrigada.